Hoje eu vou contar para vocês sobre uma das piores opções de investimentos que tem sido extremamente vendidas e divulgadas atualmente. Bora lá? Olá, eu sou Lilian Birro, sou assessora financeira e aqui nesse canal eu conto toda a verdade para vocês quando se trata de investimentos. E falo algumas coisas que no geral vocês não vão ouvir por aí, porque muitos dos canais, que falam de finanças atualmente são canais que têm alguma relação com algum banco e alguma corretora e que naturalmente não vão se sentir confortáveis para contar a verdade sobre alguns produtos que estão sendo totalmente disseminados no mercado e que têm um resultado muito ruim para o investidor. Ok? Então hoje a gente vai falar de COI. Por que eu decidi falar de COI? Aqui no ARP a gente atende muitos clientes, a gente tem mentorandos e a gente tem visto aumentar cada vez mais o número de pessoas que têm COI na carteira. São investimentos que normalmente são sugeridos, e direcionados pelo corretor ou pelo gerente, da parte de investimentos, e as pessoas investem mais ou menos sem saber o que elas estão fazendo, E um dos grandes problemas do COI é que depois fica muito difícil da gente reverter uma má decisão. Então, por isso que eu vou explicar para vocês tudo do porquê que eu não indico e não acho que é uma boa opção investir em COI. Bom, a minha história com o COI é muito engraçada. Quando eu ainda estava começando a estudar sobre investimentos, não sabia muito sobre esse assunto. Sabia um pouquinho, o suficiente para um primo meu me chamar para ir com ele no banco, porque a gerente dele estava com uma opção de investimento para ele queria uma segunda opinião de uma pessoa que ele confiava. E eu fui no banco com ele e a gerente estava efetivamente apresentando para ele um COI, Certificado de Operações Estruturadas. Na época eu desconhecia sobre o funcionamento do COI, mas o que eu pensei foi o seguinte: por que será que o banco está oferecendo para ele uma opção de investimento na qual o banco vai perder dinheiro? Essa foi a sensação que eu tive, E a minha resposta para ele foi: eu acho que não é um bom investimento porque tem alguma pegadinha aí que eu acho que o negócio não tá muito bom. E de fato, isso é uma coisa muito comum de acontecer no COI e vou explicar para vocês. Então, o que é, esse COI, esse Certificado de Operações Estruturadas? O COI nada mais é do que um empréstimo, Então, quando um banco ou uma corretora te oferece um COI, na verdade, eles estão pegando um empréstimo com você, estão pegando o dinheiro emprestado com você e eles se comprometem a te pagar, então, numa data X, de uma forma muito específica. É importante a gente destacar que esse empréstimo nada tem a ver com o CDB, com o LCI, com o LCA. Por quê? Porque o COI é um empréstimo que não tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, ok? Então, se esse banco ou se essa corretora quebrar, você não vai receber nada de volta. E é um empréstimo muito interessante do ponto de vista da corretora ou do banco. Por quê? Porque é a própria corretora e o banco que decidem quais vão ser as regras por detrás desse empréstimo, Então, como que eles vão te pagar? E normalmente é uma estrutura mais ou menos de aposta. Então, o COI normalmente ele está atrelado a um índice, e eu vou mostrar aqui para vocês algumas opções. E normalmente funciona mais ou menos assim: se esse índice performar acima de tanto ou se subir tanto, a gente te paga mais. Se esse índice cair, a gente te paga menos ou a gente te paga uma taxa fixa, Tem COI que vai para os dois lados. Se esse índice passar de X, a gente te paga mais. Se esse índice cair abaixo de Y, a gente também te paga mais. O que eu gosto de destacar em relação ao COI? Quem faz essa determinação, então, de quais são esses valores nos quais as remunerações vão mudar, é o próprio banco, é a própria corretora, que, vamos lá, tem um conhecimento, tem uma capacidade de fazer previsões, sobre o que vai acontecer com essas taxas, muito melhor do que a gente, nós investidores. Então isso já cria aí uma luzinha vermelha, você concorda, Thaís? Do tipo assim, poxa, eu tô numa situação na qual eu tenho menos conhecimento e a pessoa que tá propondo, um negócio que provavelmente não vai ser tão bom assim para mim. Bom, então eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um COI, Então esse é um COI emitido pelo Banco XP, que não é a corretora, É o banco da XP, e ele está relacionado com a Bolsa Americana, tá? Coisas importantes, olha só, ele tem uma data de início, então de quando ele é lançado, e ele tem uma data de vencimento, Quando que eles vão verificar o valor e quando que esse título vai vencer. Observa, daqui a 5 anos, Então é um título que ele tem uma data de 5 anos, o que significa que muito provavelmente o seu dinheiro vai ficar agarrado nesse COI durante 5 anos, tá? O COI ele não tem liquidez. Algumas corretoras podem sim recomprar o seu COI, mas é claro que elas vão comprar de novo, de acordo com as regras dela, E costumam então ter aí um deságio, um pagamento a menor em uma recompra do COI que costuma não valer a pena.
ok? No caso, então, desse COI, qual que é o índice que ele está atrelado, né? Ao SPY Up Equity, que é um ETF americano da Bolsa americana. Então, ele está atrelado a se a Bolsa americana vai subir ou vai cair. E aí, então, como que funciona esse COI aqui específico? Eles consideram que se a Bolsa, né, variar aí até 50%, você vai receber essa taxa fixa. E se ela variar mais de 50%, aí sim você começa a receber o valor da alta, né? O ganho de alta que aquela ação tem, né? Esse tipo de COI ele vai ser vendido com a expectativa assim, com a desculpa, né? Assim, se a bolsa subir, você ganha, se a bolsa cair, você não perde, né? Mas isso não é realmente válido, porque a taxa fixa que eles vão te pagar é uma taxa fixa bem abaixo da taxa de mercado, né? E não só isso, a variação que você vai ter com a bolsa americana é uma variação que muitas vezes ignora, por exemplo, o câmbio, né? Que seria também uma coisa interessante para você ter de benefício, né, e de ganho quando você investe no exterior, tá? Então é sempre um joguinho. E eu pergunto pra você, será que eles estão considerando, né, que até lá 2028 a bolsa americana vai ter uma subida de mais do que 50%, né? Ou não, né? O que os especialistas aí preveem para os próximos anos é um período de queda na bolsa americana, né? Então, será que realmente esse é um coin interessante da gente investir? É isso que a gente tem que pensar. Bom, de forma resumida, então, por que eu não gosto de COI? Eu não gosto de COI, primeiro, porque é um empréstimo que eu não tenho garantia. Segundo, quem determina as regras é quem tá querendo o meu empréstimo, né? Então, é claro que eles vão criar regras que muito provavelmente vão ser mais favoráveis para eles. Eu não gosto porque não tem liquidez, né? Enquanto que se eu investir diretamente na bolsa americana, eu posso vender aquele ETF a qualquer momento. No caso do COI, isso não acontece, né? Eu posso criar estruturas mais seguras de controlar as minhas quedas e as minhas perdas, por exemplo, quando eu for investir na bolsa, né? Sem precisar dessa estrutura, que eu acho uma estrutura não muito positiva, e porque normalmente é um jogo feito para você perder dinheiro, né? Então a grande maioria dos COIs eles vão ter um resultado que não é benéfico para o investidor. Agora, por que as corretoras então gostam do COI? Primeiro que elas gostam que é uma forma de poder, né, pegar dinheiro do mercado, normalmente pagando uma taxa aí que no final vai ser abaixo do que uma taxa fixa, uma taxa Selic, alguma coisa assim, né? Porque, afinal de contas, eles estão apostando ali numa opção que tende a ser benéfica para eles, tá? E segundo, porque virou, para a corretora, é também uma fonte de renda interessante, tá? Então, por mais que muitas vezes pareça que esse tipo de investimento não tem taxa, né? Você não paga nada, as corretoras, quando elas vendem esse tipo de produto, elas ganham sim uma comissão em cima do que elas estão vendendo, que é muito natural, afinal de contas, né? Elas precisam de dinheiro para poder viver, né? Ninguém tá prestando serviço de graça. Mas dá essa impressão de que a gente não tá pagando nada quando a gente faz esse tipo de investimento, mas na verdade a gente paga sim uma taxa de rebate, né? Que é um valor que fica então para a corretora ou para aquele escritório específico que tá fazendo aquela venda. E esse valor, no caso do COI, é um valor bem significativo, sabe? Assim, comparado com outras opções de investimento, o COI costuma pagar um percentual, uma taxa de rebate maior do que outros investimentos. De novo, muito provavelmente porque é uma opção interessante também para o banco ou para o banco normalmente que está emitindo esse COI. Então, a minha dica é não invista em COI. Não acho que é uma opção interessante, acho que é muito, muito difícil você ter um COI que realmente vai ser interessante para você. E eu acho que existem sim formas simples da gente se expor ao mercado americano, ao câmbio, à bolsa brasileira, a outras opções que a gente tem, né? É o que a gente gostaria, eu quero sair lá da renda fixa, né? Existem formas da gente fazer isso com segurança e com simplicidade, sem precisar fazer uso de um veículo que trava o seu dinheiro e provavelmente não vai te dar uma rentabilidade satisfatória, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, comenta se você tem algum COI e se quiser saber mais sobre as outras opções de investimento, fica aqui com a gente que a gente vai te contar, tá bom? Um beijo pra vocês e tchau!